Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Jesus, amém? Amém. Amém, meus irmãos, vamos meditar a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero ler com vocês, uma vez mais, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir agora do verso 3. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 3, assim nós lemos. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de Te cultuar através do nosso cântico, da nossa oração, expressar nossa gratidão, expressar nosso temor, nosso reconhecimento. E pedimos que no meditar da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Que esta seja a Tua palavra para nós nessa noite. Que Teu Espírito tenha livre acesso a nós. É o que queremos Te pedir no nome de Jesus. Amém. Nós temos levantado a seguinte reflexão ao ler e meditar no livro de Jonas: vocação espiritual, sem máscaras. Estamos sugerindo que o livro do profeta Jonas é um livro muito especial, que fala muito mais sobre a vida do profeta do que sobre o conteúdo da sua mensagem, coisa que a gente não tem em nenhum outro livro profético. Aliás, nós praticamente não temos nada sobre a mensagem de Jonas em si, suas profecias, vamos assim dizer. Porque esse livro ele é especial, ele quer falar da relação do homem profeta com seu Deus e com a sua missão. Então é muito útil para que a gente faça essa reflexão pensando vocação espiritual. E eu tenho aqui meditado com vocês, seguindo essa ordem cronológica do livro. A ideia é que a gente passe por todo o livro, então é importante que você vá lendo, vá pensando, estudando, meditando, relendo o livro de Jonas, levantando perguntas. Nós teremos aquele momento do fechamento onde a gente trabalha algumas perguntas e fecha o assunto. Então, vai se preparando, vai entrando aqui nesse livro, para que a gente possa aproveitar de fato tudo que ele tem a nos ensinar.
Nessa noite, o tema que eu proponho, diante da leitura que nós fizemos, e um pouco mais, nós vamos avançar um pouco aí, dentro do capítulo 1, tem bastante coisa. O título seria Quando as Pedras Clamam. E eu fico curioso o quanto um título como esse faz sentido para você ou não. Porque dentro do círculo evangélico cristão, nós temos uma expressão, que é uma expressão do tipo, as pedras estão clamando. Você sabe o que isso significa? Quando alguém diz isso num círculo evangélico, você entende o que isso significa? As pedras estão clamando? Não sei se você entende, mas eu vou explicar, não se preocupe. Uma expressão como essa significa uma situação onde incrédulos ou descrentes agem ou falam como crentes. É nessa situação que a gente usa uma expressão como essa. As pedras estão clamando.
ele dorme, ele não vê, ele não está ciente. Um vocacionado em fuga é aquele que dorme enquanto o mundo geme e sofre. Um pagão chamando a atenção de um profeta. Um pagão chamando a atenção de um profeta. Como você pode ficar dormindo? Acorda e clame ao seu Deus, senão nós vamos todos morrer. O pagão manda o profeta orar. Isso é irônico. Deus colocou isso aqui de propósito. Isso está aqui para nos confrontar. O pagão, incrédulo, idólatra, que não tem luz, está dizendo: cristão, ore, busque o seu Deus, faça a sua parte. Interessante que ele não conhece a graça. Por isso ele diz: talvez o seu Deus tenha piedade de nós e não morramos. É um talvez. Existe esperança, mas não existe certeza, porque não existe fé. Existe esperança. Nós estamos aqui cada um clamando para o seu Deus, e você dormindo, clame pelo seu. Um cristianismo, irmãos, sem oração escandaliza o mundo. Um cristianismo sem oração escandaliza o mundo. Crentes
preguiçosos e desatentos com relação à sua vida devocional, à sua vida de oração e o seu projeto de adoração e reconhecimento a Deus, escandalizam o mundo. A fé cristã, ela precisa ser acompanhada de fervor, busca, devoção, clamor, adoração. Isso precisa ser visto pelos povos e pelas pessoas que não têm fé. O que nós vemos nesse texto não pode acontecer. Um pagão não pode dizer ao profeta e ao vocacionado que tal um pouquinho de oração. Não pode. Eu convivi um tempo breve com muçulmanos. E é interessante perceber a dedicação religiosa daqueles que querem seguir. E eles têm o período chamado Ramadã, que é o período de jejum. É anual, vários dias, todos os anos. E todo bom muçulmano pratica o Ramadã. Jejum, eu não me lembro agora quantos dias, não são poucos, não é só uma semana. Eles jejuam durante o dia e entregam o jejum à noite. Outro dia, mesma coisa. E estão ali como marinheiros idólatras fazendo a sua parte religiosa. Buscando a Deus da forma cega com que eles entendem que Deus pode ser buscado. Mas estão fazendo aquilo que acham que devem fazer. E às vezes os cristãos são tão preguiçosos. A gente às vezes olha a religiosidade católica das romarias e das procissões, os longos trechos e sacrifícios, e às vezes a gente faz aquele julgamento de condenação, mas eles estão fazendo o que eles acham que é certo. Eles estão clamando por salvação da forma que eles acham que a salvação virá. Então não se pode criticar a religião se o profeta não ora. Se o cristão que conhece a Deus como Deus é e conhece o caminho de se chegar a Ele, não trilha esse caminho. Isso é um mau testemunho. Isso escandaliza os perdidos, o mundo. Há um clamor lá fora. Eu falo aqui o clamor dos perdidos. A gente poderia dar outros exemplos. Eu poderia falar do clamor dos oprimidos. O clamor das crianças órfãs. O clamor dos usuários de drogas. O clamor de um povo que pede salvação, que grita, que chora, que geme. E o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o vocacionado dormir como se nada estivesse acontecendo. Podemos falar do clamor do planeta, dos recursos naturais, de um mundo que aos poucos vai sendo destruído e que a igreja acha que não tem nada a ver com isso. Que não é bandeira nossa, que não é missão nossa. E nós deixamos pessoas que não têm a sabedoria da palavra, que nos ensina que Deus criou todas as coisas e mandou que os homens cuidassem da criação. Nós temos as bases para poder cuidar do planeta como ele deve ser cuidado. Nós sabemos o porquê. Mas nós deixamos pessoas que não sabem o porquê fazer o serviço.
clamor do planeta. E aí, pensando nisso, me veio uma frase de Martin Luther King. Ele dizia: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É o silêncio dos profetas. É o silêncio dos cristãos. É a omissão dos vocacionados. Isso preocupa bastante. Terceiro, a desobediência dos vocacionados deixa os perdidos perplexos. A história continua. Verso 7 diz: então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Tão interessante isso, né? Ou seja, o nosso querido profeta Jonas até agora, dando uma de migué, como a gente diz, fingindo que não é com ele. E a coisa ali, o navio afundando, a tempestade, todo mundo clamando ao seu Deus, e eles chegam. Eu não sei porquê dessa conclusão deles, mas eles estavam certos, né? Não é possível. Deus está nos castigando. Os deuses estão nos castigando. A grande pergunta é: quem provocou a ira dos deuses? E aí eles acreditavam que o mar seria o Poseidon. Ele quer nos destruir. A grande pergunta é: por quê o mar quer nos engolir? Por que os deuses estariam irados? E ali eles demonstram toda a sua superstição, toda a sua idolatria. Mas estão caminhando na direção correta por enquanto. E a sorte, naquele sorteio supersticioso, cai sobre Jonas. E aí todo mundo vira para Jonas e diz: ô senhor do minhoco, está na hora de o senhor começar a explicar o que é que está acontecendo. E aí, a gente lê lá, a partir do 8. Sigam comigo. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, Jonas: eu sou o hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Aqui há um aspecto muito interessante, porque Deus usa os pagãos, os marinheiros, para lembrar Jonas a sua identidade. Jonas havia esquecido quem ele era, ou havia desprezado quem ele era, e ele está aqui sendo lembrado. Quem é você, homem? Que trouxe até nós toda essa desgraça, esse juízo que se abate aqui no nosso barco. E aqui Deus usa aqueles homens para lembrar Jonas quem ele é. Ao fugir de Deus, Jonas está fugindo de quem ele é
da sua própria identidade. Interessante isso. A pergunta ali é: quem é você? Quem é seu povo? Quem é seu Deus? Por que esse Deus está irado conosco? Os irmãos percebem toda a ironia desse texto? Deus mandou Jonas falar da sua ira a povos pagãos. Jonas não fez. Agora Jonas tem que enfrentar um pagão perguntando: quem é você? Quem é seu Deus? De que povo você pertence? Por que o seu Deus está irado conosco? Jonas é obrigado a evangelizar. Ele está evangelizando, profetizando, passando a mensagem na marra. Diz quem é você. Irmãos, às vezes pelo nosso silêncio, pela nossa omissão, pela nossa desobediência, é exatamente assim que nós evangelizamos. Nós esperamos as situações chegarem a um ponto em que as pessoas vão nos perguntar: quem é você? Quem é o seu Deus? Por que que Deus está irado conosco? O que está acontecendo no universo? Você sabe? E aí a gente assim, meio sem graça, talvez eu saiba. É lógico que nós sabemos. É lógico que Jonas sabia o que estava acontecendo. Mas ele até aqui se omitiu. E a ironia é que os pagãos estão indignados. Ele está dizendo: deixa eu entender, Jonas, o seu Deus, porque o meu Deus é o Deus tal, que tem um ídolozinho na minha cidade. Você está dizendo que o seu Deus é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. É isso mesmo que você disse? É isso. Esse é o meu Deus. Esse Deus mandou você fazer uma coisa, ir para um lugar e você não foi. É isso. Você é louco, Jonas. É lógico que nós vamos morrer todo mundo. Como você ousa desobedecer um Deus tão grande? E para os idólatras, isso fazia diferença. Eles não tinham deuses tão grandes. Para eles, o sol era um Deus, o mar era outro Deus, o rio era um Deus. Mas eles não conheciam um Deus que estava acima de tudo isso e que tinha criado, é como se fosse o chefe dos deuses, o Deus que criou os deuses. O Deus que criou o mar, o Deus que criou a terra, o Deus que criou o céu. É um Deus que criou os deuses. E você desobedeceu esse Deus. Às vezes um pagão vai ter que nos chamar à consciência e dizer: cristão, como é que você ousa desobedecer o seu mestre? O seu mestre já não te deu uma ordem? O seu mestre já não te deu uma missão? Você está esperando o que exatamente para obedecer a sua missão? E aí, a partir do verso 12, Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. E agora, vejam bem, os idólatras já estão orando a Deus, o Senhor. A coisa vai mudando.
Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Novamente a ironia, porque os marinheiros demonstram piedade, consideração. Jonas disse, só tem um jeito, me joga no mar, sou eu o culpado. Ele não tinha mais como negar. Mas os marinheiros demonstram piedade. Não, deve ter outro jeito. Vamos lá, gente, vamos remar. Vamos remar, nós não vamos jogar esse homem no mar. Que isso? E eles fizeram tudo que podiam e nada. E depois que não podiam mais fazer nada contra aquela tempestade, eles decidiram então falar com o Deus de Jonas. Senhor, estamos aqui numa enrascada, num beco sem saída. A única pessoa que te conhece é Jonas, é o teu servo, e parece que a única forma de nos livrarmos dessa tempestade é atirando ele ao mar. Não parece uma boa opção. Acho que o Senhor vai nos castigar de qualquer forma. E eles suplicaram a misericórdia de Deus. Não ponha a vida deste homem inocente em nossas mãos. Que seja como o Senhor quer. Olha só. Que seja como o Senhor quer. Se o Senhor quer isso, e a gente está em dúvida, mas se o Senhor quer isso, então aceita esse sacrifício. E eles então decidem jogar Jonas. Há um contraste entre a atitude de Jonas e dos marinheiros mais uma vez. Porque Jonas é aquele que não tem piedade. Ele não se importa. Ele não tem consideração. Lembra dos ninivitas? Nós nem falamos deles hoje. Estão lá. Continuam debaixo da ira de Deus. Mas Jonas, ele não se importa. Ele pensava somente em si mesmo. E os marinheiros demonstram uma atitude diferente. Eu queria, nessa parte final, não mais comparar Jonas com os marinheiros, mas agora a gente fazer uma comparação muito necessária, que é Jonas com Jesus. E assim a gente terminar a nossa reflexão de hoje. Porque Jesus é o servo obediente que traz salvação aos perdidos. Jesus é o servo obediente que traz salvação aos perdidos. Segundo Jonas, era necessário que ele fosse sacrificado para que os demais fossem salvos. Ele tinha que morrer. Isso aplacaria a ira de Deus. Obviamente, essa história nos aponta para Cristo. Cristo, de fato, é aquele que é sacrificado para salvar outros. Não Jonas. Cristo é quem faz o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Como nós temos descrito nos profetas, nos evangelhos, como esse texto de Isaías, ele, Jesus, foi traspassado por causa de nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas
fomos curados. É o sacrifício de Jesus que salva. Aliás, essa é a grande mensagem. A grande diferença entre Cristo e Jonas é que Cristo é justo e inocente. Jonas não. Jonas é de fato culpado e muito injusto em suas atitudes. Jesus, ele é o servo obediente. Aquele que recebeu a missão, foi vocacionado, é enviado por Deus e cumpriu em toda a sua vida, até o fim e até a morte, a sua missão. Falou o que tinha que ser dito, fez o que tinha que ser feito e terminou dando a sua vida em sacrifício. Jonas, por outro lado, é o servo desobediente. E aí eu chamo a atenção novamente a essa oração dos marinheiros. Senhor, nós suplicamos que não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Quem fez essa oração foi o próprio Jesus. Quando na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles estão matando um inocente, mas eles não sabem o que estão fazendo. A oração que os marinheiros fizeram de perdão por matar um inocente, quem fez foi Cristo. Afinal de contas, Jonas não era inocente, mas Cristo era. Inocente, sem pecado, e foi morto. E esse Cristo que é tão santo, que tem tanta graça, que tem tanto amor, teve forças para orar pedindo o perdão dos seus algozes. Isso mostra toda a graça de Jesus, todo o amor que Jesus tinha no seu coração. E fechando aqui nosso capítulo, então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. O mar e a tempestade se acalmaram. Mas como eu disse, as semelhanças entre Jonas e Jesus, a analogia, o fato de Jonas apontar para Cristo é alguma coisa em diversos detalhes desse livro. E é claro que esse momento nos lembra um episódio de Jesus, que é quando Jesus acalma uma tempestade. E as semelhanças não param por aí, porque Jesus estava num barco e Jesus também estava dormindo. E lá em Lucas diz assim, os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E aí Jesus é quem diz, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? O contraste aqui não se faz necessário explicar, né? O mestre dormia, mas não de fuga, não de sono espiritual, mas de cansaço.
E seus discípulos o acordam: mestre, nós vamos morrer. Jesus levanta-se, sobe, olha, vê a tempestade. A gente fica pensando, né? O que ele fez? Estendeu a mão, fez um gesto, deu uma ordem, assoviou. O que Jesus fez? Ele repreende o vento e as águas e elas obedecem. E depois ele diz aos seus discípulos: onde está a sua fé? E o que Jesus está dizendo é: vocês não precisavam nem ter me acordado por isso. Uma, que vocês mesmos podiam ter feito isso. Duas, eu estou no barco. Qual é a preocupação de vocês? Vocês estão com medo de quê? Mas enfim, o Deus que criou os céus, a terra e o mar estava com eles naquele barco. O Deus que criou os céus, a terra e o mar estava com Jonas naquele barco. O Deus que criou os céus, a terra e o mar está aqui conosco, em você. Se você é um chamado de Jesus, um discípulo de Jesus, Ele está em você. E a questão é se nós nos comportamos como quem segue e tem dentro de nós o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra e o mar. Esse que diz para o vento: se aquiete. Esse que diz para o mar: se acalme. Esse todo-poderoso. Irmãos, é uma grande responsabilidade ser um vocacionado de Jesus. Ouvir a sua voz. E aí, irmãos, isso não é exatamente alguma coisa que a gente tem muita escolha. Você poderia dizer: ah, pastor, verdade, mas eu não sei se eu sou um vocacionado. A questão é, ouvimos a voz de Deus, porque se você já ouviu a voz de Deus, e Deus já falou com você, já era. Ele te chamou. Agora é obedecer ou fugir. Ele já te chamou. Ele já te colocou dentro desse grande plano. É obedecer ou fugir. E nós vamos em nome desse Deus, não é de qualquer deusinho, não. É em nome do Deus Todo-Poderoso, do Cristo, Criador dos céus, do mar e da terra. E o nosso texto termina, 16, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor. Voltando lá para Jonas. Depois de verem que ao lançar Jonas no mar, o mar se acalma imediatamente, a tempestade cessa, o céu se abre. Eles adoram a Deus com temor, oferecendo o sacrifício e fazendo-lhe votos. Quem devia estar fazendo isso? O povo de Deus. Adorar a Deus com temor, oferecer sacrifícios e fazer-lhe votos. Quem deveria estar fazendo isso? O povo de Deus. Mas aqui, os pagãos, pela misericórdia de Deus, com o mau testemunho de Jonas, encontraram um Deus verdadeiro. E tem sido assim, irmãos, ao longo da história. Nós mal cumprimos a nossa missão, mas Deus continua trazendo para esse povo aqueles que são seus. O povo de Deus precisa exercer sua vocação imediatamente,
é vocação de adoração, é vocação de falar o que tem de ser dito, é vocação de prestar culto, é vocação de testemunhar, é vocação de mostrar quem é o Deus verdadeiro. Porque se nós não fizermos, as pedras irão fazer. Abaixe sua cabeça, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, misericórdia de nós, porque somos a tua igreja, somos o teu povo, somos teus profetas, somos aqueles que o Senhor chamou, vocacionou. Mas nós muitas vezes nos parecemos tanto com Jonas, dormindo, omissos, quietos, indiferentes ao mundo, indiferentes ao sofrimento, indiferentes à tempestade. Que o teu Espírito venha nos acordar, que possamos assumir nosso posto, possamos dar nosso testemunho, que possamos dizer quem somos, de que povo pertencemos, quem é o nosso Deus. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos como igreja, como corpo de Cristo, que sejamos luz no lugar onde estamos. E a cada um de nós, como seus discípulos, nos faça, Senhor, dar o nosso bom testemunho, reconhecer, mostrar às pessoas, clamar em alta voz que nós conhecemos o Rei, o enviado de Deus, que traz salvação, que nos livra da morte. Que possamos fazer isso antes que as pedras o façam. Essa é a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém.